Hoje nós finalizamos o terceiro livro das Escrituras, o terceiro livro da lei. Parabéns para você. Hoje nós vamos perceber, eu digo para vocês que o capítulo de número 25 é um dos capítulos assim, muito interessantes para entender a tipologia daquilo que Jesus fez por nós. Muitos dados interessantes, mas hoje eu gostaria de falar sobre descanso. Interessante que nós viemos da terra. Todos os nutrientes que há no nosso corpo há na terra. O nosso corpo é formado basicamente de nitrogênio, oxigênio e carbono, que é exatamente a terra, e vários outros tipos de minerais que se encontram na terra. Uma das grandes ordens de prosperidade que o Senhor dá para o povo, quando o povo entrasse naquela terra, observe que ainda ia demorar algum tempo, mas quando entrasse na terra, que observasse o descanso da terra. Então, há a necessidade do descanso da terra e do corpo que é feito de barro. Assim como Deus exige o descanso da terra, existe também o descanso daqueles que foram formados dela, não é verdade? E essa é uma das formas que a gente encontra na Escritura, onde Deus trabalha, os tempos em que Deus trabalha. Então você vai ver por diversas vezes, como no versículo 8, que Deus trabalha contando as semanas como 7 semanas de anos. Na verdade, semanas, 7 anos. Então, era mais ou menos assim como a gente já explicou. Plantava-se durante 6 anos. Interessante que isso era um gesto de fé. No 6º ano, Deus derramava uma bênção tríplice. Para quê? Para que no 7º ano houvesse o descanso. E é interessante que não poderiam se trabalhar, exemplo. Se tivesse uma vinha, não podia fazer a cega, ou seja, a colheita, a mesma produção que se fazia nos 6 anos anteriores. Na verdade, poderia ser sim colhido, essa produção espontânea poderia ser colhida pela família apenas para um alimento de cada dia, ou seja, um pão nosso de cada dia. Agora eu quero falar algo interessante e fortíssimo. Jesus, ele representa literalmente o descanso do Senhor. É interessante que quando ele diz em Mateus 6, ele nos ensina acerca da oração, né? Ele nos diz que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, era como se Jesus viesse no 7º ano, era como se Jesus viesse no ano do descanso, e ele representa o princípio que nós observamos aqui, é que Jesus é o descanso da terra, e todos aqueles que estão em Jesus, não mais apenas como um dia de sábado, mas ele se tornou o Senhor do sábado. Todos aqueles que estão em Jesus, eles estão descansados no seu espírito. Então eles recebem sim o pão de cada dia, aquilo que é espontâneo do Senhor. Obviamente isso no campo espiritual, mas no campo corporal o princípio ainda deve ser mantido o mesmo. É interessante que, só para você ver como isso é tão forte, talvez você se pergunta, mas será que esse princípio é tão importante assim? Gostaria de lembrar o que nós vamos observar, que Judá, ele foi levado cativo porque não guardou o ano sabático por 490 anos. 490 anos significa 14 gerações. Eu quero que você comece a entender algo, que Deus, ele começa a executar, a mudar o cenário do seu propósito, na configuração do propósito na terra, de 14 em 14 gerações. Observe Mateus no capítulo 1. Mas eu quero dizer o quanto que é importante. Então o povo foi levado cativo em virtude de não guardar um princípio. Faço-os lembrar também que o capítulo de número 26 é como se fosse um presságio. Observe que Deus estava dizendo, olha, siga, porque se não seguir os meus mandamentos, certamente algumas coisas acontecerão. O povo estava ali aprendendo, mas na verdade, ao decorrer da história, nós vamos perceber que realmente muitas coisas aconteceram, porque o povo, ele foi desobediente aos mandamentos do Senhor. Então, observe as previsões dos acontecimentos, das quais a divisão das 10 tribos de Israel, a dispersão das 10 tribos, a idolatria nos dias dos reis de Israel e nos reis de Judá,
a invasão de Nabucodonosor e o cativeiro da Babilônia. E podemos perceber a consequente destruição de Jerusalém, a invasão otomana, a mesquita de Omar, as humilhações de Israel na Segunda Guerra Mundial. Tudo isso por causa da desobediência aos mandamentos do Senhor. Temos como uma tarefa no dia de hoje observar quais são os princípios que nós temos quebrado. Será que temos quebrado o princípio do descanso? Nós somos feitos da terra, precisamos descansar. Interessante que Israel, durante 490 anos, quebrou esse princípio e veio então um sabotador e levou cativos. Será que nós não estamos vivendo aprisionados por um sistema, aprisionados, cativos por um sistema? Que nós possamos ter como tarefa uma reflexão pessoal no dia de hoje, para que nós possamos sim estarmos descansados no Senhor, no Espírito, e aprender também a descansar o nosso corpo. Deus continue te abençoando.